Olá, querido estudante. Nesta aula de agora, nós vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Você já deve ter muito ouvido falar em máquinas térmicas e ciclo de Carnot. Talvez já tenham te falado que o ciclo de Carnot é o melhor que poderia existir, com melhor rendimento operando entre duas fontes térmicas. Agora você já se perguntou por que o ciclo de Carnot é feito de duas isotérmicas e duas adiabáticas? Se você está interessado, deixa logo o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Eu deixo aqui então meu site, professordouglasgomes.com. Apareça por lá para a gente aprender um pouco de física juntos. Então vamos agora tentar entender as motivações de este ciclo ser como é. Por que ele é assim? Vem comigo. Para a gente então entender este funcionamento do ciclo de Carnot, nós precisamos estudar as máquinas térmicas cíclicas. Elas vão ter um determinado fluido, que pode ser um líquido ou um líquido que se transforma em gás ou simplesmente apenas um gás, que vai operar em ciclos, ou seja, ele começa num estado, sofre transformação e deve retornar ao mesmo estado inicial. Caso isso não aconteça, não é um ciclo. Aqui eu coloquei uma máquina que vai ter uma caldeira, um local onde nós vamos colocar um líquido, geralmente é água o fluido operante de muitas das máquinas. Então o nosso fluido que vai receber calor, que vai efetuar trabalho, vai ser a água aqui, por exemplo. Para que a máquina funcione, a vizinhança da máquina, o meio ambiente em torno da máquina deve estar em desequilíbrio térmico. Você precisa de uma fonte quente e de uma fonte fria, um lugar a maior temperatura e um lugar a menor temperatura. O que costuma ser a fonte quente de uma máquina térmica? Uma câmara de combustão. Você pode colocar alguma coisa para queimar. Você pode queimar carvão, você pode queimar gasolina, diesel, enfim, o que você achar melhor. De tal maneira que mantém a temperatura aqui maior do que a do seu fluido. Para que isso? Para que você consiga ter transferência de energia térmica, o famoso mecanismo calor aqui sendo transferido para sua máquina térmica. Então é nesse ponto aqui do ciclo que você vai ter o calor sendo recebido pela sua máquina. E este fluido da máquina vai entrar em ebulição. No que entra em ebulição, vai sofrer uma expansão, ó. E quando se expande, aumenta de volume, é capaz de empurrar as coisas. E quando eu falo empurrar, significa fazer força e deslocar. Mas para quem faz força e quem produz deslocamento, a gente diz que está acontecendo a realização de trabalho. Então é nessa expansão aqui que este vapor vai sofrer na hora da ebulição do líquido, é que você vai poder aproveitar esse movimento expansivo do vapor para que ele empurre uma turbina. Douglas, o que é uma turbina? É tipo um catavento. Você já pegou um catavento e soprou? Ele não começa a girar? Exatamente. Este giro pode estar relacionado, acoplado a um motor, a uma máquina, a um sistema de transmissão desta rotação aqui, de tal forma que a gente vai ter nessa expansão a realização de trabalho. Mas este trabalho a gente vai desviar aqui para um sistema de mecanismos para que seja utilizado de maneira efetiva num maquinário do nosso interesse. Então, eis aqui o tal do trabalho que eu estou representando de azul. Você fala, Douglas, todo o calor que entrou vai sair na forma de trabalho? Não. Por que não? Porque se eu quero que seja um ciclo, esta água que estava aqui que estava líquida no início, vai precisar voltar a ser água. Douglas, o que isso quer dizer? Este vaporzinho aqui, ele vai subindo pelos dutos, mas ele vai precisar voltar a ser água. E só tem um jeito de um vapor voltar a ser água: condensando. E o processo de condensação do vapor é um processo exotérmico. Para que você faça o vapor ficar líquido, ele tem de perder energia pelo mecanismo calor. Então é necessário que haja na vizinhança algum lugar a baixas temperaturas, chamado de fonte fria, para que esse vapor perca calor para lá. Então olha que interessante, nesse ponto do ciclo vai haver saída da energia pelo mecanismo calor.
Assim, a saída do calor provoca a condensação deste vapor, que líquido pode retornar à caldeira, e assim a variação de todas as propriedades do fluido operante ao final de um ciclo é zero. Ao final do ciclo, a variação do volume é zero, a variação da pressão é zero, a variação da temperatura é zero. E se ele volta ao estado original, a variação de todas as propriedades, inclusive a propriedade de energia, vai ser zero. Se a variação da energia ao final de um ciclo é zero, isso quer dizer que o total de energia que entrou deve ser igual ao total de energia que saiu. Assim, se o total de energia que entrou é igual ao que saiu, a gente pode dizer que o valor do calor recebido, que é o que está entrando, vai ser igual ao trabalho que está saindo mais o calor que é cedido. Veja, nem todo o calor recebido da fonte quente pôde ser convertido em realização de trabalho, força e deslocamento. Qual é a motivação disso? Porque para que seja um ciclo, uma transformação cíclica, depois esse nosso fluido precisa voltar a ser líquido, então ele precisa perder calor para que haja condensação. Não tem outro jeito, de tal maneira que isso virou uma lei. A segunda lei da termodinâmica. É impossível, em transformações cíclicas, a gente pegar toda a energia que recebeu por meio de calor e devolver para a vizinhança por meio de trabalho. Toda máquina apresenta um rendimento, que é a razão entre aquilo que é útil e aquilo pelo qual você pagou. No funcionamento desta máquina, útil para você é o trabalho que ela efetua, e você paga pelo calor que ela recebe, porque você paga pelo combustível que está sendo queimado e que por isso está provocando, está proporcionando o recebimento de calor. Aí o que acontece? Então eu divido o trabalho pelo calor recebido, mas o trabalho sempre vai ser menor do que o calor recebido, então esta razão vai ser sempre menor do que 1 em uma transformação cíclica. Então, em um ciclo, sempre o rendimento deverá ser menor do que 1. 1 é o mesmo que 100%, né? Porque se você for pegar, vou colocar aqui em cima como uma observação, 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1, ok? Então, tá aí. A segunda lei da termodinâmica me diz que o rendimento de qualquer ciclo vai ser menor do que 1, ou seja, menor do que 100%. É impossível você conseguir, então, uma máquina com este tipo de rendimento total. Aí, um engenheiro e físico francês chamado Sadi Carnot foi pensar: como é que eu consigo então o máximo de rendimento de uma máquina, obtendo, portanto, o máximo de trabalho com essa máquina? E para chegar lá, a gente precisa analisar uma parte do estudo da física que é o estudo da reversibilidade dos processos e ver quais são as consequências que ocorrem na natureza quando algo irreversível acontece. Nós vamos estudar agora as consequências das transformações irreversíveis em sistemas termicamente isolados, em sistemas adiabáticos. Vamos começar com uma expansão adiabática livre, uma expansão sem troca de calor e sem realização de trabalho. Como assim? Nós temos bem aqui um recipiente de paredes isolantes térmicas, nós vamos ter aqui vácuo e aqui um gás cheio de partículas. Na hora que você abre aqui esta divisória, essas partículas começam a se espalhar num movimento caótico e desordenado, havendo inclusive o que se chama de turbulências. Movimentos turbulentos são movimentos muito rápidos, desequilibrados acontecendo aqui nesse nosso gás. Depois de algum tempo, todo o gás vai atingir um novo estado de equilíbrio. Então ele estava equilibrado, se desequilibrou e depois chegou a um novo estado de equilíbrio. Nessa brincadeira,
A gente não teve realização de trabalho. Por quê? Porque para efetuar trabalho tem que fazer uma força e deslocar algum objeto. Nenhum objeto foi deslocado aqui enquanto esse gás se expandia. Ele se expandiu para o vácuo, então não precisou empurrar coisa alguma. Por outro lado, não houve troca de calor, então a quantidade de calor trocado foi zero. A variação da nossa energia interna neste procedimento, que eu estou chamando de U, vai ser zero. Se a nossa energia interna permaneceu constante, eu posso te garantir, a energia se conservou. Por outro lado, algo cruel aconteceu. Adivinha o quê? Apesar de a energia ter se conservado, esta transformação aqui, ela não pode se reverter. Eu já vou colocar, ela é irreversível. Mas por que razão? Não é só alguém vir e empurrar o gás de novo para cá? Calma, quando uma transformação é reversível é porque ela é capaz de retornar ao que era antes, passando pelos mesmos estágios intermediários da transformação. E nesse caso, esses estágios intermediários foram sem trabalho. Se você empurrar o gás, você vai provocar trabalho nessa história. Então você precisa, se você quer uma transformação revertida, fazer o gás ser comprimido livremente. Meu Deus, você já imaginou um gás sendo comprimido livremente, ele sozinho, as partículas se juntando? Isso não vai acontecer. Por esse motivo, não existe compressão livre. Toda compressão de um gás, ela ocorre mediante a aplicação de uma força e de um deslocamento de alguém de fora. Então não existe reversibilidade de expansão livre. Se a expansão for livre, pode ficar tranquilo. Ela não pode ser revertida. Mas temos um lance interessante. Nós aqui no interior desse sistema poderíamos ter aproveitado a existência desse espaço para que o gás empurrasse alguma coisa. E nessa história, produzisse um trabalho, efetuasse um trabalho. Mas agora que ele já se esparramou por toda a extensão do nosso sistema, agora ele perdeu a capacidade de realizar trabalho. Cuidado, ele continuou com a mesma quantidade de energia, só que ele perdeu a capacidade de realizar trabalho. Vamos escrever isso. Assim, você vê que a energia se conservou, mas tornou-se indisponível para efetuar trabalho, porque do jeito que está aqui, dentro desse sistema, você não tem mais para onde se expandir. Então ela não está tão proveitosa para poder produzir trabalho. Logo, cuidado, energia não pode ser definida como capacidade de realizar trabalho, apesar de muitos livros de física definirem assim. Veja que a energia inicial é a mesma final. A energia se conservou, mas a capacidade de realizar trabalho não se conservou. Logo, energia não pode ser definida como capacidade de realizar trabalho. Tudo bem? Bom, isso aqui foi uma transformação irreversível. Todas as transformações irreversíveis provocam degradação da energia. Ela vai ficando cada vez mais indisponível para efetuar trabalho sempre que algo irreversível acontece. Vamos a outros exemplos? Dois outros exemplos de processos irreversíveis são esses aqui. Frenagem por atrito cinético, aquele atrito de deslizamento. Não dá para reverter por quê? Antes, toda a energia estava na forma mecânica neste bloquinho aqui. À medida que ele foi freando por atrito, a energia mecânica desse bloco foi se transformando em energia térmica das superfícies atritadas. Ou seja, aquela energia que estava toda concentrada no bloco se espalhou pelas partículas. De tal maneira que é irreversível. Você nunca vai colocar aqui um bloco numa superfície quente, ele vai pegar o calor da superfície quente e começar a andar. Isso você não vai ver acontecendo. No dia que você for capaz de ver, me chama que eu quero ver também. Outra coisa, troca de calor entre corpos de diferentes temperaturas é irreversível, porque eles trocam calor, atingem o equilíbrio térmico, não dá para reverter essa troca de calor. Você pega aqui o calor que é transferido do de maior para o de menor temperatura, você pega um corpo a 50, outro a 0, trocam calor até que os dois fiquem a 25, não dá para reverter. Agora tem outro problema. Em ambos os casos, a energia se conservou, mas tornou-se indisponível para efetuar trabalho. Por quê? Eu poderia ter usado o movimento desse bloco para poder empurrar
alguma coisa, fazendo força e deslocando algum objeto, realizando o trabalho. A energia que eu tinha antes aqui se conservou, só que se transformou em energia térmica. Esta energia térmica já não é tão disponível quanto a outra para efetuar trabalho. Então eu não vou conseguir efetuar trabalho aqui. Eu conservei a energia se conservou, mas ela ficou menos disponível, ela ficou indisponível para efetuar trabalho. Aqui neste outro caso também. Lembra do que a gente precisava para poder obter trabalho por meio de uma máquina térmica? Vamos subir aqui, ó. A gente viu que para que uma máquina térmica possa funcionar, você precisa de uma fonte quente e uma fonte fria. Você consegue obter trabalho com uma máquina entre dois corpos de diferentes temperaturas. Volta para cá. Se eu tiver um objeto quente e outro frio, coloco uma máquina aqui no meio e um funcionando como fonte quente, outro como fonte fria da máquina, me permite obter trabalho. Mas se eu deixar esses dois atingirem o equilíbrio térmico, a energia vai ter se conservado. Todo o calor que um perdeu, o outro ganhou. Mas você não vai conseguir obter trabalho agora. Isso quer dizer que transformações irreversíveis fazem você perder capacidade de obter trabalho. E o que você quer com uma máquina térmica? Obter trabalho. É isso que você quer. Você quer o máximo de trabalho possível para melhorar o máximo o seu rendimento. Isso quer dizer que você não pode deixar transformações irreversíveis acontecerem. Agora, o que são transformações reversíveis? Para que uma transformação seja reversível, então, não pode haver expansão livre, movimentos muito bruscos do gás que eles não conseguem ser revertidos. Para que você consiga reverter uma transformação gasosa, elas precisam ser muito lentas, chamadas neste contexto de quase estáticas, de tão lentas que seriam. Os deslocamentos que forem acontecer devem ser deslocamentos sem atrito. Não podemos ter atrito, porque o atrito é irreversível. E as trocas de calor entre os corpos não pode acontecer com um corpo a 100 graus Celsius, outro a zero. Tem que ser entre um corpo que está a 99,9 graus Celsius e o outro a 100. Temperaturas muito parecidas. É desta maneira que a gente consegue ter transformações reversíveis. E quando transformações reversíveis ocorrem, a energia não perde qualidade. Por essa razão, se você quer uma máquina que tenha o melhor rendimento possível, todas as transformações devem ser reversíveis. Então, olha que problema! As transformações deveriam ser muito lentas. Uma máquina ideal ia demorar um tempo infinito para completar um ciclo. Principalmente porque as trocas de calor que iriam acontecer entre a máquina e as fontes térmicas iria acontecer com os dois com quase a mesma temperatura. E quando duas coisas têm quase a mesma temperatura, o fluxo de calor é pouco intenso, é muito devagar. Douglas, então por que a gente vai estudar o ciclo de Carnot? Porque ele me diz até onde eu posso chegar, o máximo de rendimento que eu posso ter, em tese. Então, se eu estiver próximo do rendimento de Carnot, eu posso me sentir feliz. E, por incrível que pareça, esse rendimento nem é tão grande assim. Como a gente já havia comentado anteriormente, o máximo rendimento é obtido quando todas as transformações são reversíveis, não havendo a degradação da energia, não havendo a perda da capacidade de efetuar trabalho. Então, para a nossa máquina conseguir o máximo rendimento, as trocas de calor devem acontecer quando os corpos tiverem praticamente a mesma temperatura. Como assim? Para que o nosso gás consiga trocar calor com a fonte quente, ele deve estar com a mesma temperatura da fonte quente. Eu vou representar a nossa fonte quente aqui por uma chama, certo? Então, a temperatura do gás deve ter a mesma temperatura da chama. E aí, o que vai acontecer? Vai haver entrada de calor aqui, é nesse ponto da transformação que a gente vai ter o calor sendo recebido. Mas, enquanto esta troca de calor vai acontecendo aqui, o calor é recebido, pronto, todo esse calor deve ser
transformado em trabalho. Você fala, mas Douglas, você não disse que é impossível todo o calor ser transformado em trabalho? No final do ciclo, mas no meio do ciclo isso pode acontecer. Então, este nosso gás deve, à medida que vai recebendo este calor e se expandindo e efetuando trabalho para manter a temperatura dele constantemente igual à temperatura da fonte quente. Por isso, a gente tem deste estado A até o estado B, que eu estou representando aqui, a temperatura constante, é uma transformação isotérmica, e toda a energia que entrou pelo mecanismo calor deve sair na mesma quantidade pelo mecanismo trabalho, ó. Então você vai ter aqui o trabalho que está sendo efetuado na transformação AB. Todo o calor que está entrando está saindo na realização de trabalho. Aí acontece o seguinte, você teve uma expansão. Está aqui a nova posição do nosso êmbolo. A gente vai desenhar o êmbolo na nova posição, nosso gás se expandiu e eu vou representar a temperatura pela cor. Então a cor aqui nós vamos deixar de vermelhinho, ó. Então quando o nosso gás estiver de cor vermelha, ele está com a mesma temperatura que a fonte quente. Nesta situação, este aqui foi o estado A, a gente começou no estado A, agora a gente já está no estado B de bola. E todo o calor que entrou saiu nesta realização de trabalho e ele continua com a temperatura da fonte quente durante toda essa transformação. Ok, recebeu o calor da fonte quente? Lembra que é impossível que todo o calor seja transformado em trabalho? Num ciclo, então você vai precisar ceder parte do calor que recebeu para tal da fonte fria. Mas para que você consiga fazer isso, olha a maldade, você vai precisar que ele resfrie sem trocar calor. Esse gás, para poder trocar calor com a fonte fria, vai precisar conseguir resfriar sem trocar calor. Então ele vai sofrer o que nós chamamos de uma expansão adiabática. Douglas, como assim? Ele vai precisar se expandir e no que ele se expande, ele vai empurrando o êmbolo e no que ele empurra o êmbolo, ele efetua trabalho e no que ele vai efetuando trabalho aqui, nesta próxima transformação do estado B para o estado C, que a gente está colocando ali, trabalho de B para C, ele vai gastando energia efetuando este trabalho e no que ele vai gastando energia, ele vai reduzindo a temperatura. Então você olha para cá e vai encontrar esse seu gás a uma temperatura menor agora. Ele resfriou sem trocar calor, resfriou só pela realização do trabalho. Então vou desenhá-lo aqui azulzinho, ó. Nosso gás azul representando a queda de temperatura. Agora que ele está com a temperatura da fonte fria, depois de sofrer essa transformação adiabática do estado B até o estado C, Douglas, como é que ele resfriou sem trocar calor, só se expandindo? Você já deve ter usado desodorante spray. Você já percebeu que o desodorante spray resfria no que ele se expande para o ar? É da mesma forma. Este gás aqui vai se expandir e à medida que se expande, resfria, porque efetua trabalho. Essa é a nossa brincadeira legal aqui do estado B para o estado C. Pronto, então a gente já viu que do estado A para o estado B, foi aqui que a gente teve o módulo do calor sendo recebido no diagrama. Enquanto recebia, mantinha a temperatura constante. Depois ele resfriou de B para C numa transformação adiabática, uma expansão adiabática que permitiu esse resfriamento aqui. Agora que ele está com a temperatura da fonte fria, que eu vou representar por gelinho azul, ele vai poder ceder calor para ela. Observe então que aqui de C para D, houve a saída de calor para a fonte fria. Veja que o gás e a fonte fria estão com a mesma temperatura, então podem trocar calor de forma reversível.
E nessa circunstância aqui, para que o gás consiga ficar trocando calor com a fonte fria, ele precisa perder calor sem mudar a temperatura. Se ele está cedendo energia pelo mecanismo calor, para que a temperatura dele permaneça constante, a gente tem que fazer entrar trabalho, a gente tem que dar uma empurradinha, efetuar trabalho sobre o gás aqui nesta transformação de C para D, para que a temperatura dele se mantenha sempre constante. Agora que ele já jogou para a fonte fria todo o calor que precisava jogar, ele pode voltar à temperatura da fonte quente para pegar mais calor. Então eu vou colocar aqui para a gente o calor que está saindo na transformação CD. É nessa parte que você tem o calor cedido ou rejeitado, dependendo do livro que você vai estudar. Bem, vamos fazer uma compressão adiabática para que ele possa atingir a temperatura da fonte quente antes de ter novas trocas de calor. Assim, realizando um trabalho numa compressão adiabática desse estado D para esse estado A, o nosso gás volta a ter a temperatura da fonte quente e assim pode receber dela calor de novo. E assim termina o ciclo de Carnot. Carnot vai conseguir dar para a gente um rendimento que, se você for usar cálculo diferencial e integral, é possível obter este rendimento. O rendimento do ciclo de Carnot, depois de todas as contas que se faz, você obtém que só depende das temperaturas das fontes, independente do tipo de gás que você use, enfim, você vai ter que o rendimento é sempre 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Ou seja, o rendimento máximo que alguém consegue obter com uma máquina só depende das temperaturas das fontes. Em muitos problemas, quando for fornecido a temperatura da fonte quente e da fonte fria, você precisa calcular um rendimento de Carnot, porque aí você vai ter o rendimento máximo possível. Douglas, na prática, dá para a gente construir uma máquina de Carnot usando este ciclo? Não, não é possível, mas ele é o melhor que alguém poderia construir. Então a gente pode renunciar à segunda lei da termodinâmica. Assim, o rendimento de qualquer ciclo deve ser no máximo igual ao de Carnot, que por sua vez também não pode dar 100%, 1, porque para que o rendimento de Carnot dê 1, a temperatura da fonte fria deveria ser 0. 0 graus Celsius? Não, 0 Kelvin. Em termodinâmica, a gente não pode usar os Celsius como unidade de temperatura. Então, o que acontece? Suponha que você tem uma fonte fria a 27 graus Celsius, 300 Kelvin, temperatura ambiente, e a fonte quente a 327 graus Celsius, o que daria 600 Kelvin de temperatura. Fazendo a conta do rendimento de Carnot, o rendimento que uma máquina de Carnot conseguiria entre essas duas temperaturas é de 50%. Suponha então que você tem uma máquina operando entre essas temperaturas com rendimento de 20%. Vale a pena investir nessa máquina para que ela melhore o rendimento? Vale, porque o máximo de rendimento que ela pode conseguir é 50%. Você está bem longe desse rendimento de 50% com 20%. Mas suponha que você fez uma máquina que está lá, sei lá, com rendimento de 48%, a sua máquina operando entre essas duas temperaturas aqui. Vale a pena investir mais? Não, você já estaria muito próximo do limite. E lembre-se que a máquina de Carnot é impossível de você construir, então é impossível você, na prática, conseguir esse rendimento teórico ideal, ok? Então, o rendimento de Carnot, a gente aprendeu que deve acontecer da forma que acontece para que todas as transformações sejam reversíveis. Transformações irreversíveis, elas desorganizam e estragam o sistema, fazendo com que a energia, embora se conserve, fique menos disponível para efetuar trabalho. Se você gostou dessa nossa aula bastante complexa e até um pouco complicada, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Eu tenho um curso feito especialmente para você. Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima!